Pronto! E aí, meninas, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Oi, Ana Vitória! Faço voto de que vocês escutem a Ana Vitória hoje aí nos comentários. Prestem atenção no que ela responde pra vocês, tá bom? Meninas, sejam bem-vindas. Para quem tá chegando agora, é a primeira vez que tá assistindo. Meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos e há 4 eu trabalho ajudando mulheres com SOP a terem o controle da síndrome e dos seus sintomas de forma natural, sem medicamentos e sem hormônios. Aí nos comentários, para quem está assistindo ao vivo, tem a Ana Vitória, que é da minha equipe e vai ajudar vocês com as dúvidas que surgirem enquanto eu e a doutora Juliana estivermos falando aqui na live de hoje. Aliás, gente, hoje temos convidada. Já vou chamar a doutora Juliana para dividir a tela aqui comigo e a gente vai falar sobre os cuidados especiais que a mulher que quer engravidar e tem síndrome do ovário policístico precisa tomar. Vocês sabiam que pode ser diferente a preparação para uma gravidez de uma mulher com SOP em relação a uma mulher que não tem SOP? Esse tema é novidade para vocês? Olha só, tô vendo aqui nos comentários que a Cris tá lá na Rússia e tá assistindo a gente. Cris, que horas são aí? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver. E pra quem tá assistindo, gente, a gravação, nunca me assistiu ao vivo, né, não consegue, enfim, por conta do horário, mas tá vendo a gravação da live, deixa o seu comentário aqui pra mim, fala pra mim da onde você tá falando, qual é a cidade, estado, país em que você mora. E conta também um pouquinho da sua história, conta um pouquinho de como você tá tentando aí combater a síndrome do ovário policístico, o que tá dando certo e o que não está dando certo nisso, porque aí eu vou conseguir te responder e vou conseguir te ajudar, tá bom? Olha só, pra quem fica dando desculpas aí, a Cris está às 2 horas da manhã na Rússia assistindo a nossa live. Cris, obrigada aí pela sua presença. E, gente, a live de hoje é muito para as tentantes, né? É para ajudar muitas mulheres que estão tentando engravidar, que desejam engravidar. A gente vai falar bastante sobre preparo pré-gestacional, ou seja, como a gente pode preparar o nosso corpo para uma gestação acontecer. Mas é também para você que de repente não é tentante, não quer engravidar por agora, não tá se programando para isso, né? Não é o que você tá buscando, mas futuramente você pensa em ter filhos, tá? Então, mesmo que você não seja tentante, fica ligadinha na live aqui hoje, que eu tenho certeza que eu e a Ju vamos poder te ajudar muito. Por falar nisso, muitos corações aqui para receber essa doutora muito linda, muito fofa, que é a doutora Juliana Honorato. Ela já fez live comigo algumas vezes. Fizemos uma live ainda esse mês aí, umas 3 semanas atrás, né, Ju? Oi, boa noite. Contraceptivos não hormonais. E hoje a gente vai, então, se reunir aqui para falar de um assunto para quem está tentando engravidar, para quem quer engravidar ou para quem pensa em engravidar no futuro. Se apresente, Ju. Ó, eu pedi muitos corações para te receber. Acho que essa galera tá meio fraca hoje, viu? Gente, cadê os corações da Juliana aqui, pelo amor de Deus? Ei, agora sim. Deu uma chuvinha aí de corações. Boa noite, gente. Eu sou a Juliana, sou ginecologista, obstetra. Tenho, além da obstetrícia, a especialidade de endocrino-ginecologia, que é uma área da ginecologia que a gente faz depois de fazer a residência, que foca nas questões hormonais, ginecológicas. Então, eu trato menopausa, eu trato irregularidade menstrual e tenho bastante paciente com SOP. E aí, fazer a síndrome do ovário policístico e a obstetrícia tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Com certeza, Ju. Queria agradecer muito o convite. Eu gosto muito de estar aqui. As perguntas são ótimas, os comentários são sempre muito bons. É sempre muito enriquecedor, assim, para todo mundo. O pessoal aqui do meu Instagram já é treinado, Ju. Já é educado, né? Já vem, tipo, é meio que uma saga, né? Vai, tipo, aprendendo desde a raiz do negócio até... Isso é ótimo. E, Ju, a gente estava falando aqui no comecinho, né, na introdução da live, sobre essa questão do preparo pré-gestacional. Independente da mulher ter síndrome do ovário policístico ou não, né? Pode ter endometriose, mioma, pode não ter nada, ser saudável. É super importante a gente fazer um preparo do nosso corpo para receber esse bebê, para ele conseguir crescer e se desenvolver e dali, dessa gestação, a gente ter aí um bebê que mama e dorme, né, Ju? Exatamente. A primeira coisa é assim, por muito tempo as mulheres simplesmente engravidavam. E aí surgiu, há anos atrás, muitos anos atrás, a prática do pré-natal. Já tem aí 50, 60 anos.
Essa prática do pré-natal é o que proporciona, são as consultas que a gente faz uma vez que descobre que está grávida até o momento que tem o bebê. E elas servem para detectar condições que podem surgir durante a gravidez e que podem atrapalhar o bebê. Atualmente, a gente já sabe que antes da consulta pré-natal, a gente tem formas tanto de detectar problemas que podem atrapalhar numa gravidez e não necessariamente no bebê, e formas de evitar, além de detectar esses problemas precocemente, de pensar que eles podem acontecer e evitar antes mesmo da mulher engravidar. Então é um passo atrás do pré-natal. É claro que em várias situações, infelizmente, hoje em dia a gente não consegue que todas as mulheres tenham isso, porque muitas mulheres, quando vê, já estão grávidas, descobrem a gravidez, ali meio... Isso ainda é bastante frequente. Mas o que seria o ideal que a gente está falando? Uma vez que você decidiu, não, agora eu acho que é o momento de engravidar, ou acho que no final do ano vai ser o momento de engravidar, a recomendação é que você inicie esse preparo, digamos assim, 3 meses antes. Esse é um Mínimo, intervalo, né? no mínimo 3 meses antes, porque 3 meses é um intervalo que a gente consegue, com segurança, detectar o que você tem de qualquer alteração, seja ela SOP, seja ela qualquer outra coisa, e regular isso de tal forma que a gravidez fique saudável. Não adianta nada eu descobrir que você tem um problema de tireoide, por exemplo, e que está desregulado uma semana antes de você engravidar. Ou no processo que você já está tentando, eu tentar descobrir, aí eu dou uma medicação e falo, ó, volta daqui 15 dias para eu ver como é que ficou com essa medicação. E nesses 15 dias você engravida. Porque a gravidez, ela gera uma série de alterações, inclusive hormonais, que vão aumentar ou diminuir o risco de algumas coisas. E se essas coisas já estão descontroladas antes, isso pode ser um problema na gravidez. Inclusive, tem muitas mulheres que não se sabem síndrome do ovário policístico, portadoras da síndrome, e é nesses 3 meses que a gente geralmente descobre. Então, a recomendação é você pensar quando você quer engravidar, e mesmo as mulheres que não querem engravidar, que não estão tentando, estão aqui assistindo, é muito importante, às vezes, ainda mais agora na quarentena, que a gente está olhando para si, Namorando pensar vai. sobre isso. Pensar sobre isso, assim, quando que será que eu quero engravidar? Será que daqui 1 ano? Será que daqui 3? Será que daqui 5? Isso é uma coisa muito importante do ponto de vista de fertilidade feminina. É importante conversar com o seu ginecologista, pensar sobre isso. E para quem já pensa em engravidar um dia, é importante ter isso em mente. Quando você achar que é o momento, 3 meses antes do momento que você vai começar a tentar, o ideal é marcar uma consulta. O ideal é você já estar fazendo acompanhamento desde sempre, principalmente se você já tem algum problema, como alguma síndrome, alguma doença, como a síndrome do ovário policístico. Mas se você nunca fez ou está atrasada na rotina, 3 meses antes, marcar uma consulta, que é uma consulta que chama consulta pré-concepcional. E é nessa consulta que a gente vai começar a detectar os problemas, a te dar vitaminas, vacinas e todas as orientações para fazer esse preparo do corpo, de acordo com a condição de cada uma. Eu e a Ju, a gente fizemos uma live aqui algumas semanas atrás, acho que 3 semanas, falando de método contraceptivo, né? E a gente citou lá algumas formas de contracepção não hormonal para quem não gostaria de tomar anticoncepcional, mas quer prevenir a gravidez. E eu acho que um dos principais erros, entre aspas, Ju, que eu vejo aqui no pessoal do Instagram, né? O pessoal que me manda inbox, direct e tal, são pessoas que primeiro param o método contraceptivo e aí depois elas vão pensar em se preparar para engravidar. E, gente, na verdade tem que ser o inverso, né? Exato. Primeiro você vai na médica, faz os exames, faz lá todo o seu check-up. É importante que o marido faça isso também. Gente, eu não vejo o homem indo no médico antes de engravidar. E é super Nunca. importante que o médico também, né, avalie a saúde do homem, para que, quando você parar o seu método contraceptivo de escolha, você já esteja apta a engravidar. E o que é apta? É você saber que você está saudável para isso. É saber que você conseguiu minimizar ao máximo qualquer tipo de risco que você teria durante a gravidez. Tô certa, Ju? Exatamente. Inclusive, eu vou dar uma atropeladinha porque tem tudo a ver. Teve uma pergunta aqui embaixo da Yara Couto, eu imagino, que perguntou isso: parou o anticoncepcional no último mês, esse é o primeiro ciclo sem anticoncepcional, e se já existem chances. Gente, o anticoncepcional, quem já usa a pílula, inclusive para tratar, para diminuir os sintomas da SOP, a pílula ela funciona enquanto está no corpo.
A partir do momento que a gente tira, e ela funciona exatamente mantendo uma condição estável, uma concentração, uma quantidade estável de hormônio ali na nossa circulação. Então, se a gente, em algum momento, tira essa pílula e altera essa quantidade, faz flutuar essa quantidade de hormônios, consequentemente, a gente pode engravidar. A resposta dessa pergunta, ela é simples quando a gente pensa assim, alguém de vocês aqui já conheceu algum caso de pessoa que esqueceu a pílula um dia ou 2 dias e acabou engravidando? Se isso é verdade, ou que usou antibiótico e o antibiótico atrapalhou o efeito da pílula, pois é. Então, assim, se isso é verdade, se uma falha no anticoncepcional pode fazer engravidar, isso significa que você não precisa de um tempo. Porque senão a pessoa fala, não, eu esqueci um dia, mas tem que demorar 3 meses, então tudo bem. Não é assim. As pessoas que têm SOP têm uma dificuldade um pouquinho maior porque não sabem muito bem quando vão ovular. Mas a qualquer momento podem ovular. Se elas estiverem controladas do ponto de vista metabólico, a chance dela ovular 15 dias depois do momento que para a pílula é muito grande. E aí a gente só vai menstruar no final deste ciclo. Então você vai ovular 15 dias antes. Quando você para a pílula, você menstrua. E você só vai menstruar de novo dali um mês. Neste meio tempo, provavelmente você vai ter uma ovulação. Então você vai ter um risco. Ou seja, o que a Carol falou está perfeito. Se você falar, quero engravidar a partir de setembro, é a partir de setembro que você vai tirar a pílula. Porque se você tirar a pílula agora, você pode engravidar amanhã, semana que vem. É a partir de setembro que você para a pílula, mas você já começa a pensar nisso hoje. Já começa a mudar seu padrão de dieta, sua rotina de atividade física, já vai no médico tudo agora. Porque beleza, a gente está entrando em maio. A gente tem maio, junho, julho e agosto, 4 meses. Gente, é necessário do seu corpo se adaptar com qualquer mudança. E falando aí vai depender até da condição. Sim, se precisa perder peso, por exemplo, né? Você precisa fazer algum ajuste metabólico. Ou mesmo se você tem o peso adequado, mas você tem alimentação muito ruim, muito desequilibrada. Gente, não adianta falar pra mim, Carol, quando eu engravidar eu vou mudar o meu padrão alimentar. Porque, cara, não vai. A gravidez deixa a gente muito biruta. Você começa a ter vontade de coisas que você nunca teve. A maior parte das gestantes, por demandar mais caloria, tem muita vontade de consumir carboidrato. Na síndrome do ovário policístico, a gente já tem uma condição aí de tendência à resistência à insulina que pode levar para um diabetes gestacional. Então, eu gosto, quando a pessoa tem síndrome do ovário policístico, e aí, Ju, talvez seja aí o nosso primeiro cuidado especial para a mulher com SOP, é que você comece as mudanças alimentares no mínimo 6 meses antes de você tentar engravidar. Por que 6 meses, Carol? Porque você leva no mínimo 90 dias, ou seja, pelo menos 3 meses, para você se adequar a uma nova rotina. Só que você não muda a rotina de um dia para o outro, né? Tem que ser feita uma coisa gradual. Então, o que eu imagino? Que em 3 meses a gente consiga te levar para o padrão alimentar que seria o ideal. Então, a gente consiga favorecer você a ter novos hábitos. E por 3 meses você mantenha esses hábitos até você liberar aí a contracepção e, de fato, começar a tentar. Então, Ju, acho que a gente pode pontuar aí como primeiro cuidado especial, né? Da SOP é exatamente isso. 3 meses antes seria o suficiente, mas para a síndrome do ovário policístico, o dobro do tempo, né? Para adequar toda essa questão aí bioquímica. E, Ju, você tá falando de anticoncepcional e me surgiu uma dúvida aqui, que na verdade não é minha, eu peguei de alguém que me mandou e eu não soube responder. Quando a pessoa usa anticoncepcional para o controle dos sintomas, tipo, tá lá usando anticoncepcional, não tem sintoma nenhum. E aí ela para o método hormonal. Quanto tempo depois a gente espera que ela apresente algum sintoma, se ela for ter? Difícil dizer isso, porque assim... Varia muito, né? O que a pílula anticoncepcional faz, principalmente, do ponto de vista de... Digamos que assim, ela bota um pano quente em cima da síndrome. Então, a gente tem 3 problemas na síndrome do ovário policístico. Um deles... O aumento dos hormônios androgênios, que são os hormônios masculinos e que fazem os principais sintomas de oleosidade, de acne, de queda de cabelo, taranã. Esse é um dos problemas. O segundo problema, você não sabe quando você vai ovular. Então, para quem está tentando engravidar principalmente, a gente quer regular essa ovulação. E o terceiro problema é o seguinte, que é um dos problemas que geralmente as pessoas esquecem.
Quando a gente está se preparando para ovular, porque a SOP, ela é uma grande... o principal mecanismo dela é esse. Você entra naquela fase de se preparar para ovular, o ovário está amadurecendo os óvulos, e por algum motivo nunca termina esse processo. Numa mulher que não tem SOP, você se prepara, se prepara, se prepara, chega ali num pico, neste pico vai ovular, e depois esses hormônios que estavam subindo, 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 para amadurecer esse óvulo, depois desse pico de ovulação, começam a cair, e outros hormônios começam a subir. Quem tem SOP tem essa subida e esse amadurecimento eterno de óvulos, por isso que vai formando um monte de cistinho lá no ovário, e não tem essa virada que ovula em todo mês. E aí, quando ovula, cai os hormônios. Por isso que os hormônios, tanto femininos, estrogênio, quanto masculinos, testosterona e outros androgênios, vão subindo, subindo, subindo descontroladamente. E sabe lá Deus, de vez em quando, menstrua. O que acontece? Enquanto isso está acontecendo lá no ovário e na circulação com os hormônios, o útero, no momento que você está se preparando para ovular, o útero está proliferando por dentro. Ele está ficando gordinho, 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 porque ele entende que na hora que você ovular, pode ter uma fecundação, se tiver uma fecundação pode ter um embrião, e o útero tem que estar ali preparado para receber um possível bebê. Então ele vai proliferando, vai ficando gordinho, vai ficando espesso o lado de dentro. Quando a gente menstrua, esse lado de dentro descasca e sai sobre a forma de menstruação. O que acontece? Quem tem a SOP, nem sempre, nem todo mês, vai descamar e sair sobre a forma de menstruação. Então, vai tendo uma proliferação exagerada ali dentro. Uma proliferação grande, grande, grande. E tudo que prolifera de forma exagerada no corpo humano, aumenta o risco de câncer. Então, lá na frente, além da infertilidade, além dos sintomas, além do risco de diabetes, isso estou falando de qualquer mulher com SOP, independente de estar tentando engravidar. Existe esse risco da proliferação do útero. Se você virar para mim e falar, não quero engravidar agora, a pílula ela é uma alternativa. Por quê? Ela te protege contra a gravidez. Por conta do tipo de hormônio que ela tem, muitas vezes ela vai combater essa ação exagerada da testosterona. Ela combate esse processo de que você vai amadurecer o óvulo, preparar para ovular. Ela vai deixar tudo ali estável. Então não vai ter essa preparação, não vai ter subida de hormônios, você vai ficar ali parada. E por conta de não ter essa preparação, o útero fica ali fininho. E então a pílula, ela meio que coloca um pano quente. Se antes de tomar a pílula, a sua menstruação estava toda bagunçada e você ovulava a cada 6 meses, e o seu metabolismo estava todo alterado, a pílula vai esconder esse processo, vai parar ali vai como se fosse um congela. Durante o período da pílula, você não vai saber quando que está ovulando, mas também não tem problema, porque você não vai você não quer engravidar. Teoricamente, aquela ovulação serviria para engravidar, se você não quer engravidar, não tem problema esconder. Mas, por outro lado, assim que você tirar, você não tem nada mais escondendo. Então, volta o seu processo normal. E aí, vai depender muito, assim... Tem mulheres que, essa resposta de quanto tempo a pílula vai sumir do corpo, varia um pouco de mulher para mulher. A pílula já some no momento que você para de tomar. Mas até quando o seu corpo vai entender que ela sumiu e retomar o ciclo, ou retomar a flutuação hormonal, isso pode demorar até 3 meses. De 1 a 3 meses. É o mesmo tempo de adaptação de um método, que a gente vai começar, quando demora uns 3 meses. Pode demorar uns 3 meses para voltar a menstruar, ou pode menstruar logo de cara. Se a pessoa está reguladinha do ponto de vista metabólico, e ela estaria ovulando todo mês se não estivesse tomando pílula, assim que parar, ela vai ovular dali 15 dias. Agora, se a parte de resistência à insulina estiver toda bagunçada, se a parte de síndrome metabólica tudo estiver tudo bagunçado, pode ser que demore um pouco mais, e aí esses sintomas vão aparecer entre 1 e 3 meses, em algum momento isso vai aparecer. E aí, gente, a grande sacada, né? Você tratar a SOP antes de parar o anticoncepcional. Tem muita gente, quando vai se inscrever lá nos 30 dias contra a SOP, que me pergunta, Carol, mas eu posso fazer o programa sem parar o anticoncepcional? Eu tenho que parar para fazer. E eu sempre falo, gente, não para antes de fazer. Primeiro faz, primeiro trata. Porque se você consegue reequilibrar essa parte metabólica, consegue melhorar a resistência à insulina, adequa a sua alimentação, comece uma atividade física, e aí depois você para o anticoncepcional, você diminui a probabilidade dos sintomas aparecerem. Porque lembra que sintoma é uma forma do seu corpo mostrar que existe algo de errado que precisa ser corrigido. Se você corrigiu isso e aí você tira o anticoncepcional, não tem por que seu corpo manifestar nada.
né? Não tem por que seu cabelo cair, porque os pelos surgirem, porque Exatamente. a acne aparecer. Então, primeiro trata e aí depois suspende o método contraceptivo hormonal, tira o DIU, enfim, faz aí o que você gostaria de fazer. Uma E eu acho que esse pergunta, é o Ju. segundo toque, só acrescentando, nesse tema das mulheres que estão tentando engravidar. Então a gente falou, se você tem SOP, está acompanhando, independente de estar usando, se você está usando um método não hormonal, tudo, a princípio vai naquela consulta pré-concepcional, vai procurar nutricionista, né? Pelo menos 6 meses antes. Mas quanto antes você começar esse tratamento da SOP, melhor. Se você trata a SOP antes de parar o anticoncepcional, controla essa parte metabólica, talvez você não vai saber que está ovulando todo mês, porque a pílula vai estar bloqueando isso. Mas a gente Uhum. consegue ver pela parte metabólica, pelos sintomas, pelos exames. E aí, assim que tirar, a facilidade de conseguir engravidar vai ser muito maior. Porque além dos sintomas voltarem, o problema é esse: você tirar a pílula e demorar para conseguir, porque a sua síndrome do ovário policístico está toda descontrolada. E isso atrapalha a sua fertilidade. E Ju, depois que a mulher para o anticoncepcional, e aí falando de mulheres com SOP, né? Vamos supor que ela foi lá bonitinha, seguiu tudo que a gente está falando, e ela parou o anticoncepcional. Já é bacana ela começar a tentar, ou o ideal é esperar realmente um ciclo natural acontecer, para daí depois ela tentar? Como é que é isso? Depende. Isso, assim, se a mulher está extremamente controlada, passou na consulta, fez todos os exames, está tudo certinho, já está tomando o ácido fólico, que é uma das primeiras vitaminas que a gente tem que tomar, que é uma Uhum. vitamina, toda mulher, independente da SOP, toda mulher tem que tomar. É, já está tomando e teoricamente, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de resistência à insulina, está controladinha. A partir do momento que ela tira, até daria para continuar, para começar a tentar. O ideal seria a gente ver um dos ciclos acontecer, até para a gente ver que ela está regulada, para a gente Uhum. ver que o tratamento da SOP deu certo e que essa SOP não está tão desregulada assim. Mesmo com os exames normais, às vezes o ciclo menstrual pode bagunçar. Então a gente vê o ciclo acontecendo, tudo bem, é bom. Agora, se acontece, por exemplo, uma mulher de 38, 39 anos, cada ano que passa, a nossa facilidade de engravidar vai diminuindo. Então, se a gente tem uma paciente com 38, 39 anos, ou até para cima dos 35, se ela falar, eu espero para ver quando que a minha menstruação vai vir, para daí tirar o método não hormonal, que aí você teria que trocar de um hormonal para um não hormonal, para ver o seu Uhum. ciclo natural acontecendo, que o hormonal bloqueia, aí o não hormonal não bloqueia, e aí sim tirar, né, para começar. Se tem, dependendo do grau de fertilidade dessa mulher, da rapidez com que ela quer tentar, daria para falar, não, olha, a partir do momento que você tirar, uma vez que esteja tudo reguladinho, pode começar a tentar. Agora, se a mulher estiver desregulada, com aumento de peso, a gente sempre vai colocar na balança. Ah, o peso está desfavorável, ainda tem um grau de resistência à insulina grande, tá difícil, vamos esperar um pouquinho. Ah, mas essa mulher já está com uma idade um pouquinho mais avançada, ela tem uma endometriose, por exemplo, que é uma doença que pode atrapalhar para conseguir engravidar, talvez demore mais, mesmo que a gente regule a SOP. Então vamos tentar regular e tentar ao mesmo tempo. Entendeu? Vai ser Uhum. sempre aquilo que pesa mais de acordo com a condição de cada uma, a idade e outros fatores que possam atrapalhar. Mas o ideal é que todas as mulheres que têm SOP ou que suspeitam de ter SOP venham fazendo acompanhamento anual, segmentado com nutricionista, com ginecologista, para no momento que quiser engravidar, essa parte já está um pouquinho mais regulada. Não precisa Uhum. começar a tentar regular para engravidar. Perfeito. E Ju, falando aí do preparo, né, pré-gestacional das mulheres que querem engravidar, exame antimuleriano. Vamos contar para elas o que que é, para que que serve, a partir de que idade é recomendado fazer. Mulher com SOP precisa fazer? Porque eu já escutei essa semana que mulher com SOP nunca precisa fazer antimuleriano, porque como tem SOP, vai ter sempre muito folículo lá disponível, como se a gente nascesse com uma reserva extra, o que não é verdade, né? Esclarece isso pra É, gente. é difícil. Assim, o exame antimileriano é um exame de uma substância que checa no sangue a quantidade de uma substância que quem produz são os folículos pré-maduros, digamos assim.
Antes, aqueles folículos que a gente tem guardado desde pequena, desde que nasceu, alguns deles vão apodrecendo, outros deles a gente vai ovulando todo mês, ou não todo mês, mas a gente ovula e gasta. E alguns estão guardados lá pra gente ovular daqui em diante. Só vai acabar de vez quando a gente entra na menopausa. Cada um amadurece uma vez por mês naquele processo que eu falei que vai subindo os hormônios. Antes deles amadurecerem, eles vão produzindo essa substância que é o hormônio antimileriano. E existe como a gente detectar isso num exame. Para que serve isso? O antimileriano, ele não serve necessariamente para dizer quando você vai entrar na menopausa. Ele dá uma fotografia de como tá agora os seus ovários. Então agora tem bastante, agora tem mais ou menos, agora tem pouquinho. Se tiver, geralmente, conforme a idade da mulher vai aumentando, é normal que o antimileriano diminua. Então, geralmente uma mulher antes dos 35 anos, dificilmente ela vai precisar fazer o antimileriano de rotina. A princípio, né? Pensando em fertilidade. Depois disso, começa a ficar um pouquinho mais necessário para a gente predizer o quão fácil vai ser ou quão difícil vai ser você engravidar. E o antimileriano, principalmente, é usado como predição de chance de sucesso de indução de ovulação, de fertilização. Então, uma mulher que acabou de decidir que vai tentar engravidar, não é obrigatório que ela faça o antimileriano. Ela pode ir começando a tentar e a gente vai acompanhando. Se passa 6 meses, não conseguiu, mesmo ovulando todo mês, a gente começa a pensar que pode ter alguma coisa. E aí o antimileriano é um dos exames para avaliar a fertilidade dessa mulher. A relação do antimileriano com a SOP é o seguinte. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas que têm SOP tendem a ter um antimileriano um pouquinho mais alto. Como a gente sabe, a SOP... né? Isso. O normal é de 1 a 2, as pessoas com SOP têm um pouquinho mais, e menor que 1 é predição de uma fertilidade um pouquinho diminuída. A gente sabe que a SOP é uma síndrome com diagnóstico muito difícil. Tem gente que a gente dificilmente vai... Talvez a pessoa vai viver a vida inteira, a gente não vai conseguir ter certeza que era SOP ou ter certeza que não era, que era outra síndrome hormonal. O antimileriano, ele vem aí para ajudar nesse sentido. Ele vai, se eu fizer um antimileriano, se eu estou desconfiando que você tem SOP e que isso pode te atrapalhar de engravidar, eu faço um antimileriano, e o antimileriano vindo alto, ele vai falar, olha, muito provavelmente é SOP mesmo. Aí você vai me perguntar, ué, Ju, mas você falou que a dificuldade de engravidar é para quem tem antimileriano baixo. A SOP tem antimileriano alto. E aí, como é que funciona isso? A SOP, a mulher que tem SOP, tem antimileriano alto, porém, significa que tem bastante folículo. Não é que tem mais que todo mundo, tá? Tem bastante folículo ali naquele momento. Mais ao mesmo tempo, né? Exato, porque não tá ovulando todo mês necessariamente, então ela tem bastante estoque ali, digamos assim. Aí eu vou entender que isso vai me ajudar não a saber que ela é infértil, a saber que ela tem uma SOP e que pela SOP ela pode não engravidar. E aí teve uma perguntinha que subiu aí no meio falando, a SOP impede de engravidar? Não impede, ela dificulta. E aí o antimileriano vai me ajudar a saber que essa mulher talvez tenha uma dificuldade. Se ninguém nunca olhou para a parte metabólica dela, talvez esse antimileriano vai falar, olha para a parte de insulina dela que pode estar alterada. Então ela vai ajudar a pensar no diagnóstico. Mas não é um exame obrigatório para fazer todo mundo que tem SOP. Até porque é um exame que é caro e não tem os convênios, a maioria não cobre. Então é interessante assim, não é porque você tem SOP que você é obrigada a fazer, não é porque você não fez que você vai ter uma dificuldade maior ainda de engravidar. Eu posso desconfiar da sua SOP de várias maneiras, ele só vai ajudar nesse diagnóstico. E tem algum exame, Ju, nesse preparo pré-gestacional que a mulher que tem síndrome do ovário policístico precisa fazer, além dos tradicionais que todo mundo precisa? O que os tradicionais que todo mundo precisa é basicamente a mesma bateria de exames que a gente faz na primeira consulta de pré-natal. Eu vou testar doenças, HIV, sífilis, hepatite, para ver o que pode atrapalhar. Eu vou medir pressão. Eu vou medir uma glicemia de jejum e só, para ver se você já tem uma glicemia alterada, ou já tem uma resistência à insulina ou diabetes. E vou medir outras coisas, tipo de sangue, para ver todas as condições que podem atrapalhar a gravidez. Para quem tem SOP, a gente precisa olhar melhor para essa parte metabólica. Por quê?
Um dos principais mecanismos da SOP é essa questão da ovulação do aumento da testosterona, mas eventualmente, mesmo que a mulher tenha uma sintomatologia de aumento de testosterona, se ela está ovulando todo mês, ela consegue engravidar. Ela está regulada do ponto de vista de gravidez. Mas a SOP ela pode vir acompanhada, e muitas vezes é o cerne da síndrome, essa alteração metabólica, que culmina com o aumento que aumenta com o aumento da insulina. Essa insulina não funciona direito, então ao mesmo tempo que você aumenta mais a insulina para tentar funcionar, você acaba aumentando a glicose porque essa insulina não funciona. Essa insulina aumentada, ela pode gerar uma série de alterações enzimáticas, inclusive na parte de dentro lá do útero, e aumentar o risco de aborto espontâneo. Essa insulina aumentada e essa glicose aumentada, esse açúcar no sangue aumentado, pode alterar a estrutura das veias, das microveias que a gente tem lá no útero. E isso também atrapalhar a implantação daquele embrião no útero e aumentar o risco de aborto espontâneo. E se a gente então é muito importante saber, além dessa glicemia de jejum basal, que todo mundo pede, no caso da paciente com SOP, quanto que está a insulina, quanto que está o Roma-IR, que é o exame que a gente junta a insulina com a glicemia. E é muito importante a gente entender como que está se comportando essa insulina. Porque uma coisa é eu pedir uma insulina de jejum. Ela vai me falar no jejum. Mas quando essa mulher come alguma coisa, o quanto essa insulina sobe? O quanto essa glicose sobe? Quanto tempo demora para descer de novo a glicose e a insulina? Então, para a mulher que tem SOP, lá nessa consulta pré-concepcional, que tem que ser feita 1 ano a 6 meses antes de engravidar, além da glicemia de jejum e da bateria dos exames da gravidez, eu vou pedir uma insulina, um Roma-IR, que vai ser automático com a glicemia e com a insulina, vai ter esse Roma, e uma curva glicêmica e uma curva de insulina. Porque nessa curva é um exame que eu acho que até vocês conhecem já, porque a Carol fala bastante. Eu falo muito. A curva é um exame que você vai tomar um negócio doce horroroso, que um monte de gente me briga comigo por causa disso. Gente. Uma delícia. Não é ruim. Mulher com SOP ama doce. Não vai se importar. É verdade. Então vai gostar. É um negócio bem doce. E aí a gente vai ver 1 hora depois e 2 horas depois como se comporta tanto a glicemia quanto a insulina. Isso é muito importante na mulher que tem SOP. Além disso, a gente vai pedir um outro exame que chama hemoglobina glicada, que é um exame, o açúcar no sangue ele tem um poder de grudar com essa hemoglobina, que é a parte da célula que leva o ferro. Então a gente consegue ver, a hemoglobina ela dura 4 meses, então a gente consegue ver mais ou menos como que ficou o açúcar do sangue dessa mulher nos últimos 4 meses, em média. E isso também é uma coisa que na hora que a gente junta todos esses exames, eu consigo interpretar como que ela está agora, como que a insulina está se comportando e como que isso tem se comportado nos últimos 4 meses. Para daí saber se ela está controlada desse ponto de vista metabólico, de resistência à insulina, ou não. E se ela não tiver, é muito importante que eu controle isso, e aí por isso que talvez tenha que postergar um pouquinho as tentativas, porque eu preciso controlar isso para diminuir esse risco de aborto espontâneo, que é grande por conta disso, logo no primeiro trimestre, e que para quem consegue passar pela fase do aborto espontâneo, ao longo da gravidez, essa resistência à insulina descontrolada no começo vai aumentar o risco de diabetes gestacional, que é a segunda complicação que mais mata bebê, que mais complica a vida da gestante, que gera complicações no parto. Então, o que é importante é eu tentar evitar que isso aconteça. Toda paciente com SOP, mesmo a controlada, tem um risco de desenvolver diabetes gestacional, mas aquela que está descontrolada no começo tem um risco maior de aborto espontâneo e, além disso, tem um risco maior ainda de desenvolver diabetes gestacional. E aí eu vejo muita gente aqui nos comentários, Gil, falando que são pessoas que estão menstruando, aparentemente estão ovulando, mas não conseguem engravidar. Tem uma observação importante aí, né, Gil? Toda mulher com síndrome do ovário policístico que tem essa tendência ao aumento dos androgênicos, que são os hormônios de característica masculina, assim, a maioria das vezes também tem deficiência na produção de progesterona e afinamento do colo do útero, né? Então, tá tudo bem você ovular todo mês, só que se o seu colo do útero, o seu endométrio, não tiver espesso o suficiente, não tiver preparado para receber esse embrião, ele não vai conseguir se fixar. Então, devaneando aqui, pode até acontecer da pessoa engravidar, ou seja, ver a concepção,
né? Existe o encontro do espermatozoide com o óvulo, mas a pessoa não evolui na gravidez porque esse embrião não se fixa, então ele se perde ali junto com a menstruação. Faz sentido, Exato. Ju? Se eu estiver Faz falando bobagem, você me super. corrige. Não, tá perfeito. É isso mesmo. É aquilo que eu falei. Teoricamente, a mulher que ovula, que menstrua todo mês reguladinho, a fertilidade dela tá poupada a princípio. Ela tem ali ovulação. Então, teoricamente, o básico que precisa ter, ela tem. E aí tem que ser importante ver a frequência dessa, porque muitas vezes uma mulher que tem SOP, como eu falei, como esse endométrio vai espessando, vai espessando, vai espessando descontroladamente, vai proliferando descontroladamente. Muitas vezes ela tem um negócio que chama sangramento por transbordamento. Uhum. Então, vai ter uma menstruação meio esquisita, meio fora de um período, meio. Que nem sempre é o dia que é Um seu escape padrão, maior, tudo. né? Um escape esquisito. E aquilo não é uma menstruação, não é que você ovulou. Aquilo foi simplesmente que proliferou demais e sangrou por causa disso. Então, a gente vai dizer que ela está ovulando quando existe um ciclo mesmo. Um tempo que o intervalo entre uma menstruação e outra é mais ou menos frequente. E aí tem isso. Aquela mulher que conseguiu ovular todo mês, mas está com uma testosterona muito desregulada, ela pode ter diretamente pela testosterona uma alteração da função da progesterona e Uhum. indiretamente porque a testosterona altera lá a insulina e a insulina altera a testosterona. Então vai criando uma bola de neve e Um essa ciclo, né? insulina atrapalha o endométrio. E aí são dois momentos. Um, a fecundação aconteceu, esse embrião não implanta. Dois, esse endométrio que está proliferado e que está estável ali, primeiro ele prolifera com estrogênio e depois ele fica ideal, ele fica estável com Lisinho. a progesterona, ele fica perfeito, lindinho. Com a progesterona, quem não ovula não tem progesterona. Se você ovulou, teoricamente tem progesterona. Mas a insulina tem que estar boa e a testosterona tem que estar boa para que essa progesterona funcione perfeitamente. E quando esse Uhum. endométrio não está lindinho, que essa progesterona não funcionou, ele atrapalha os espermatozoides de subir. Então, às vezes, essa gravidez não acontece por conta disso. O óvulo tá lá, mas não chega direito, do jeito que tem que chegar o espermatozoide por causa disso. Então, uma série de. Ou chega, mas esse óvulo não tá favorável, esse endométrio não tá favorável para ajudar o óvulo, uma coisa a chegar na outra. Então, são várias etapas que precisam dar certo e que podem ser prejudicadas por uma SOP descontrolada. E aí uma coisa que é bem importante dizer é, muitas vezes, a testosterona e os androgênios como um todo, eles podem estar descontrolados do ponto de vista de sintomas, sem necessariamente estar aumentado no exame. Os Uhum. exames variam muito, como se fosse o kit, o laboratório, o negócio que eles usam para detectar a testosterona na mulher. Isso varia muito. Então, não necessariamente aquele valor é realmente o valor que está correndo no seu sangue livre. Isso é uma coisa. Outra coisa, na mulher, a quantidade de testosterona livre é sempre pequena e as mulheres variam do ponto de vista da sensibilidade a isso. Então, às vezes, se eu meço a minha testosterona e a Carol mede a testosterona dela, o valor pode ser o mesmo. Mas o jeito que eu vou manifestar minha acne, minha queda de cabelo, tanana, é diferente do jeito dela. E aí eu Uhum. consigo estimar que ela esteja com um descontrole, que aí pode ser diretamente dos androgênios, ou lá da insulina, ou na maioria das vezes um pouquinho dos dois, mesmo que o exame da testosterona esteja normal. Por isso que não é importante que a gente não olhe só para a testosterona ou para os androgênios no exame. A gente tem que olhar para essa parte, para os sintomas e para a parte de metabólica tudo junto, para dizer que está Uhum. descontrolada, mesmo que a mulher esteja E ovulando vale, normalmente. e vale a pena lembrar também, gente, que mulher com SOP normalmente tem uma enzima chamada 5-alfa-redutase com função exacerbada. O que que isso quer dizer? Essa enzima ela funciona mais do que o normal, mais do que ela funcionaria numa mulher não portadora da SOP. E o que que essa enzima faz? Ela converte testosterona em dihidrotestosterona. Então a mulher Ela faz fala. o exame da testosterona, a testo dá até às vezes baixa, e ela tá ali se matando de ter sintoma. Tá com um monte de pelo, tá com queda de cabelo, com acne. Ela chega pra mim e fala: Carol, não entendo, eu não tenho excesso de testosterona. E aí a gente dosa de hidrotestosterona e, meu, o negócio tá lá na lua, sabe? Então é importante também essa avaliação, né, mais ampla dos hormônios androgênicos, porque quando a gente fala de andrógeno, a gente não tá falando só de testosterona. A testosterona Não. não é a única culpada, ela leva fama, né, por ser a mais comum, por ser a mais falada, mas existem também outros exames que precisam ser avaliados, né, Ju?
Exato. E nem todo laboratório, nem todo convênio tem disponível a dihidrotestosterona para dosar. Uhum. E o kit também varia bastante. Então, por isso que eu falei, a gente muitas vezes raciocina com base nos sintomas. Mesmo que Sim. você não tenha esse exame disponível, se você está tendo sintoma e está tendo dificuldade para engravidar, provavelmente está tendo esse excesso. Mesmo que Uhum. você esteja ovulando todo mês. Então, vamos olhar para a parte metabólica, vamos tentar regular do ponto de vista nutricional, de peso, de atividade física, para regular essa testosterona que a gente entende que está aumentada. Nem tudo é sempre com base em exame. Muitas vezes a Uhum. clínica vai ser soberana. Então, mesmo que o Sim. exame venha ali no limite, se o seu sintoma está muito descontrolado, alguma coisa a gente tem que achar ali. Isso é bastante importante. E Ju, hoje mesmo eu estava conversando com uma seguidora aqui, e ela me estava falando comigo no WhatsApp, e ela perguntou, Carol, mas qual que é o real problema se eu engravidar com uma síndrome do ovário policístico descompensada ou sem tratar, né? Aquela pessoa que parou anticoncepcional, por um milagre conseguiu, de repente, uma ovulação ali, teve sexo no dia certo e tudo aconteceu e o bebê tá ali. Quais são os riscos? Gente, primeiro, antes de você responder essa, eu queria falar uma coisa que você estava explicando, eu lembrei e falei assim, ah, não vou cortar ela para falar. Mas quando eu estava estudando nutrição na fertilidade, que a gente estuda toda a parte do ciclo menstrual, quais são os hormônios que são produzidos, o que acontece em cada dia do ciclo, né? O dia ideal da concepção e tal. A gente para pensar que, gente, é muito mais provável uma gravidez não acontecer, mesmo em uma mulher que é saudável, do que ela acontecer. Porque, cara, quando você começa a estudar a fertilidade, a concepção, a implantação, é tanto detalhe, é tanta coisa que o nosso corpo tem que dar conta de fazer, É de muita coisa que produzir. tem que dar certo, né? Exato, é muito mais fácil dar errado do que dar certo. E aí eu vejo gente com síndrome do ovário policístico, que é um dificultador, quando tá, né, descompensado, quando não tá tratado, falar, poxa, Carol, mas eu tô tentando há 5 meses, há 6 meses, e eu ainda não consegui. Gente, para e estuda, né? Tudo que seu corpo tem que dar conta de fazer e de produzir para esse embriãozinho chegar ali no seu colo do útero, se implantar e se desenvolver. Não é tão Eu vou simples falar. quanto parece. Então, não é só você ter relação no dia certo. Beleza, você tem certeza absoluta que você está ovulando. Você vai e tem uma relação. Pode não ter absolutamente nada de errado, nem com você, nem com seu parceiro. Ter a relação no dia certo não significa 100% de chance da gravidez acontecer, né, Ju? A cada ciclo a gente tem quantos por cento de chance? Então, seria 15 a 20%. Ou Então, seja, é eu muito vou mais fácil falar dar as errado do que dar próximas certo. frases que eu vou falar. Quem me falou foi assim: eu fiz um curso de aprofundamento de 1 ano, como se fosse uma pós-graduação, lato sensu, em fertilidade, em tratamento de fertilidade. E Uhum. aí, tem essas frases eu guardei na minha cabeça como mulher, não só como médica. A primeira, uma mulher qualquer, tá, gente? Não SOP. Uma mulher demorar até 2 anos para conseguir engravidar é normal. Normal. A gente só começa a suspeitar de que alguma coisa está acontecendo com essa mulher se ela passa 2 anos tentando engravidar e não consegue. A gente começa a apertar um pouquinho essa rédea e começar a investigar um pouco antes nas mulheres que passam dos 35 anos. Não porque ela deveria engravidar mais rápido, pelo contrário, essa mulher pode demorar até Uhum. 4 anos e engravidar espontaneamente depois de 4 anos, é normal. Só que quanto mais a gente espera, mais difícil Menor fica. fertilidade. Então, nessa mulher, vale a pena a gente começar a investigar um pouco antes. Mas você que tem 27, 28 anos e está tentando, pode demorar 2 anos, independente da condição que você tem. Ponto. Isso é uma coisa que para guardar na cabeça para não esquecer nunca mais. Isso é uma coisa. Segunda coisa, principalmente mulheres com SOP, mas em mulheres em geral, a gente não consegue ter uma coisa tão definidinha assim do dia do ciclo. Até porque nervoso, ansiedade, preocupação, uma série de todas essas coisas que liberam adrenalinas e dopaminas e serotoninas na nossa cabeça, esses hormônios podem alterar o ciclo menstrual. De forma, é muito comum assim, mulher que está prestando concurso, prestando vestibular, a menstruação bagunça. Mulher Gente, perto do agora na casamento. quarentena, Ju, quantos dos seus pacientes agora na quarentena não mandaram Quantas pessoas. mensagem alucinados Exato. para você? Exato. Aí, mulher que tá prestes a casar. Eu já tenho um monte de amiga que tava noiva e achou que tava grávida antes de casar porque a menstruação atrasou por causa do nervoso do casamento. É super comum. E aí, fica a segunda dica que eu coloquei na cabeça para nunca mais esquecer sobre fertilidade. Se você tá tentando, transa a cada 3 dias.
transa dia sim, dia não. Transa quando der vontade. Porque a própria preocupação do tipo, agora vai, agora vem o bebê, agora vem o bebê, te faz ovular um dia depois, por exemplo. Então aquele período fértil que você fez a conta direitinho, por conta de um dia, você pode perder. O ideal não é nem fazer a tabelinha e usar só o dia da ovulação. Pode fazer a tabelinha para você saber. E aumentar a frequência de relações naquele período. Mas não deixa de ter relação no resto do mês. Tenta criar esse fluxo, porque às vezes sua chance de ter sucesso aumenta. Independente da SOP. E aí, a resposta da pergunta que você tinha me falado. Quais são os reais riscos? A mulher estava super controlada, teve uma fecundação, teve relação no dia que ovulou, teve o bebê. Primeiro risco é o que eu falei, do risco de aborto espontâneo. Então tem que acontecer. Tem maior risco de aborto, né, Ju? Tem maior risco de aborto. Posso mostrar? É um spoiler, gente. Eu dei uma aula para um curso da Carol. Tá disponível ainda esse curso? Super! A gente abre as inscrições na segunda-feira. Maravilha. Então eu vou dar só um spoilerzinho, tá? Deixa eu ver, eu consigo virar a câmera? Consigo. Ó, quem consegue ver, eu não sei se as perguntas estão na frente, mas eu acho que vai dar pra ver. Aqui. Só o fato de você ter hiperglicemia, não sei se as pessoas estão conseguindo enxergar. Só o fato de você ter hiperglicemia gera aquelas alterações nas enzimas que eu falei, nas células tanto do embrião, opa, voltei aqui. Gera alterações nas células do embrião e isso aumenta a apoptose, que é um processo biológico de morte celular, ou seja, aquilo que iria virar o embrião, puf, some, não vira, por conta dessas alterações de enzima da hiperglicemia. Se o embrião se mantém, a gente tem um problema aqui no útero, que desfocou aqui. A obesidade, a hiperinsulinemia, que é decorrente da hiperglicemia, vão alterar os receptores e os vasos sanguíneos do endométrio, que é aquela camada de dentro do útero. E aí atrapalha a implantação disso lá no endométrio. Enquanto o bebezinho o embrião está se desenvolvendo para virar um embrião propriamente dito, a fecundação se desenvolve para virar, esse endométrio tem que estar gordinho para que aconteça essa implantação. Vai cavocar mesmo a parede do útero para ela entrar. Se esse endométrio não estiver receptivo e a obesidade, a glicemia aumentada e a insulina aumentada diminuem essa receptividade, não vai ter essa implantação. Então, existe aqui aquilo que a gente falou. Aquelas coisas que a gente não consegue mudar, idade, causa genética, não sei o quê, mas se a gente consegue controlar peso, diminuir carboidrato, atividade física, tananã, a gente diminui esse risco de aborto espontâneo decorrente da SOP. As mulheres com SOP, esse risco de aborto espontâneo, ele existe em qualquer mulher de 10 a 15%, mas as mulheres com SOP têm esse risco um pouquinho maior. E aí esse é o primeiro risco real. Segundo risco real, se a mulher não teve um aborto espontâneo, está lá com 20 semanas plena de gravidez, ela tem uma chance maior de desenvolver uma diabetes gestacional, que é uma doença na qual... Diabetes gestacional não é brincadeira. Ju, eu vou falar uma coisa aqui que eu me envergonho, mas é a real, eu preciso falar. Há 12 anos, quando eu estava na faculdade de nutrição, nas minhas aulas da faculdade, a minha professora falou que a mulher que desenvolve diabetes gestacional não tem absolutamente nenhuma complicação. O máximo que acontece é o bebê nascer grande para a idade gestacional e precisar de algum outro tipo de cuidado no pós-parto. E aí depois, quando a gente vai estudar, e é claro, em 12 anos as informações mudaram, né? A gente já estudou e já aprendeu muito além disso. E hoje a gente vê que, gente, e eu vejo muita gente ainda acreditar nisso. Em pessoas que tinham acesso a esse tipo de informação há 10 anos atrás, não eram tentantes e carregam isso como uma verdade absoluta. E hoje, gente, isso mudou por completo. Diabetes gestacional é um dos principais riscos, né, Ju, de perda gestacional. A gente pode pensar, assim, nas complicações que esse açúcar aumentado dá nos velhinhos que têm diabetes, por exemplo, nas mulheres pós-menopausa, pessoas pós-menopausa, pós-vida adulta, idosos, que têm diabetes. O açúcar no sangue, além de aumentar o risco de obesidade, sobrepeso e tal, ele pode sobrecarregar o coração, sobrecarregar o rim, atrapalhar o funcionamento do rim. Na gravidez, acontece o seguinte, você não está conseguindo controlar o açúcar no sangue. O açúcar no sangue fica alto, porque a insulina não funciona. E aí a insulina fica alta porque o corpo tenta produzir mais para tentar fazer funcionar, para tentar compensar. Quem está recebendo? Você tem diabetes, então o seu corpo não absorve aquele açúcar. Quem absorve esse açúcar?
o bebê que está dentro da sua barriga, porque ele não tem diabetes. O problema da insulina está no seu sangue, do sangue do bebê não. Então, ele vai recebendo esse açúcar aumentado e vai guardando para ele, e vai E guardando ele para vai ele. crescendo. De fato, ele Por isso que tem ele o vai mesmo crescendo, comprimento. por isso que ele vai crescendo, só que aí aquela mesma coisa que o açúcar no sangue faz nas pessoas diabéticas como um todo, faz no bebê. Então ele pode ter malformação do coração ou dificuldade, alguma alteração no batimento do coração e pode ter uma sobrecarga renal. Por isso que muitas mulheres que têm diabetes gestacional, o líquido da bolsa aumenta. Porque o bebê faz mais xixi lá dentro, porque o rim não está funcionando direito. E, gente, guarda isso na cabeça como a terceira frase, assim, chave. Numa dessa, um bebezinho que sobe a glicemia muito rápido, ou cai a glicemia muito rápido, ou o coraçãozinho já está sobrecarregado por conta dessa glicemia, para o coraçãozinho do nada, dentro da barriga. Diabetes gestacional é uma das principais causas do que a gente chama de óbito fetal, que é uma das coisas que eu odeio falar, mas que existe. Você não sente nada, tá tudo bem, de repente o bebê não tá mexendo direito. Ou de repente você vai numa consulta de pré-natal, vai procurar o coraçãozinho, não acha? Uma das principais causas é diabetes gestacional. Então, mais importante do que o bebê ser grande ou ser pequeno, talvez tenha que ser cesárea porque o bebê é muito grande, não sei o quê. O principal risco é a alteração na vitalidade do bebê, sofrimento fetal e até morte fetal. Então, é uma doença muito, muito séria. Tanto E é. bebê nascido de mãe com diabetes vai direto para UTI, né, Ju? Mesmo que esteja a Uhum. termo, na idade gestacional correta, 39 semanas de gravidez, não importa. Nasceu de mãe com diabetes gestacional, vai para UTI, né? Protocolo Porque às mesmo. vezes até nem vai, em alguns hospitais particulares não vai, porque o que ele precisa fazer? O bebê precisa receber furinho para ver a glicemia de tempos em tempos, muito mais frequente do que o bebê normal. Porque aí o que acontece? Lá dentro da barriga, ele estava recebendo açúcar em excesso. E o corpinho dele acostumou a receber açúcar em excesso. A insulina está alta do bebê por conta disso. Quando ele sai e ele vai depender da mamada para receber, aí não é tanto açúcar assim que entra. E se essa insulina está muito alta de lá de dentro, aumenta o risco de acontecer o contrário, do bebezinho fazer uma hipoglicemia muito Hipoglicemia. grande. E aí uma hipoglicemia pode até dar morte súbita no bebê. Então é um bebê que vai ser furado o tempo todo e corre um risco maior de ter complicação. Por isso que em alguns hospitais ele vai ser monitorado em UTI, outros não, mas alguém vai entrar o tempo todo no quarto para furar o bebê. O tempo Mas todo. aumenta tempo de internação, aumenta todos os cuidados, né, Ju? Aumenta, aumenta. Tem bebê até que vai para casa com a orientação da mãe furar o bebê o tempo todo para ver. Isso é bem complicado. Tanto é que meninas que tomam, vocês que já têm SOP, pode ser que muitas de vocês tomem metformina. Às vezes, mesmo com a dieta super controladinha, a resistência à insulina ainda não responde 100%, a gente tem que entrar com a metformina. E hoje em dia, isso não era há 10 anos atrás, tá? Quando eu me formei na faculdade, isso não era. Agora é. Hoje em dia, mulheres que tomam metformina, mantêm a metformina. Mulheres que têm SOP e tomam metformina pela SOP, descobriu que está grávida, mantém a metformina. Eles descobriram que os riscos que a metformina pode ter na gravidez são menos piores do que o benefício de evitar uma diabetes gestacional nessa gravidez. Então, é importante manter. A gente mantém. Só para vocês verem o quão importante é controlar a SOP, estar estável do ponto de vista metabólico e nutricional e evitar que essa doença aconteça. E aí, gente, isso tudo vocês conseguem evitar tratando um ano antes de vocês pensarem em engravidar. E não no momento Exato. que parou o anticoncepcional e vai lá despirocar, né? Enlouquecer para engravidar o quanto antes, para engravidar o mais rápido possível, para engravidar ainda esse ano. Não, gente, talvez a pressa seja inimiga aí da perfeição. E para uma gravidez acontecer, muita coisa tem que fluir perfeitamente. E uma coisa que eu queria Exato. lembrar, Ju, enquanto você estava falando, rapidinho, que o nosso tempo tá acabando. Veio um choque quando eu olhei no relógio e vi que, tipo, a gente tá chegando no final. Você estava falando do tempo, né? Que até 2 anos é normal, que de fato as chances de você engravidar por ciclo menstrual são pequenas, né? Não é tão simples, tão fácil assim, quanto ovular e ter uma relação no dia certo. E aí as meninas estavam, né, meio que gerou um burburinho aqui nos comentários. E aí o que eu queria deixar aqui como mensagem, gente, vocês não precisam esperar 2 anos de tentativa, né, frustrada, de negativos, para ir a um médico ver como é que tá a sua saúde Isso, e a não. saúde do seu parceiro. Então, o que a gente quis dizer aqui no começo da live foi justamente isso. Você se preparar para a gravidez, por quê?
se você faz todos os exames um ano antes, descobre que tem uma resistência à insulina, descobre que tem algum hormônio em desequilíbrio, precisa fazer um tratamento, em um ano você consegue estabilizar o seu quadro. Mesma coisa, se de repente você percebe que seu parceiro tem uma varicocele ou tem alguma alteração de espermograma, em um ano vocês conseguem corrigir o problema, vocês conseguem melhorar a espermogênese do parceiro. E aí, quando vocês começam a tentar, a chance de alguma coisa dar errado é muito menor. Então, imagina, uma pessoa que está com 36 anos, 35 anos, que seja, vou começar a tentar. Não foi no médico, não fez nenhum exame, não sabe se está tudo bem com você, não sabe se está tudo bem com seu parceiro. Aí fica um ano tentando engravidar, sem sucesso, para daí descobrir que o parceiro tem varicocele. Cara, de 36, a sua gravidez vai pular para 39 anos. Então, por isso que a gente antecipa o problema. Quanto antes você descobrir se tem alguma coisa de errado ou não, melhor, porque mais fortemente você vai poder atuar nessa causa, né, da infertilidade, e menos chance de alguma coisa acontecer de errado você vai ter. O que eu quis dizer é assim, primeiro que existem alguns exames muito mais invasivos e até cirurgia para a gente caçar um motivo que está atrapalhando, e às vezes esses mais invasivos não é com 3 meses de tentativa que a gente vai fazer, porque esses exames têm riscos. Então, às vezes a gente vai falar, como eu vi alguma pergunta falando aqui, o ginecologista vai falar, vamos corrigir a parte metabólica, a parte que é mais fácil, você cuida disso e tenta por 6 meses, e se não conseguir, a gente vai fazer coisas mais invasivas, mais perigosas, digamos assim. E isso a gente vai sempre colocar na balança. Se essa mulher tem 38 anos, vamos fazer a coisa invasiva já. Isso é uma das coisas. A segunda coisa que eu quis dizer é, para você que já está tentando, mesmo que você não se preparou há um ano, tal, para agora, não precisa parar de tentar necessariamente. Mas saiba que o tempo que você tentou até agora pode ser normal, não significa que toda a sua tentativa não está dando certo, todo o seu cuidado não está dando certo. O que eu quis dizer é mais para diminuir essa ansiedade, porque a ansiedade por si só pode atrapalhar. E não, o ideal é, tenta aí o máximo que vocês conseguirem. A dica que eu dou para pessoas com SOP, mesmo que você não saiba se você quer engravidar daqui a um ano, porque às vezes é difícil de planejar tão cedo, né? A dica é, suspeitou que sim, que tem SOP, vai atrás de uma nutricionista, vai atrás de um endócrino, de uma gineco que tem especialidade, que tem experiência com SOP. Normalmente. Eu acho que esse é o melhor caminho, assim. E você que já tem SOP, que já começou a tentar, dependendo da sua idade, procura um ginecologista e uma nutricionista agora. Se você está tentando, procure agora. O ginecologista vai colocar na balança seu peso, sua idade, todas as suas condições para dizer, para um pouquinho, vamos controlar e depois volta a tentar. Ou vamos controlando e tentando de acordo com, dependendo da sua idade, da sua condição, etc. Mas o importante é isso, é procurar o quanto antes, não necessariamente para antecipar. Saiba que é normal demorar, mas previna aquilo que dá para evitar. Perfeito. Ju, muito obrigada pela presença. Tá todo mundo aqui dizendo que te chamou, que quer você como gineco. Obrigada, gente. Da Ju, doutora Juliana Honorato, né? Tudo junto? Tem o ponto? Isso, a doutora ponto Juliana Vieira Norato. Mas tá em cima na live. Tá marcado. Aqui em cima também vocês conseguem acessar. Ju, muito obrigada. Depois a gente faz uma live para falar das barrigudas, tá bom? Perfeito, obrigada, gente. É muito tema, então desculpa se eu falei rápido, se eu dei uma atropelada. E qualquer coisa, eu tô no Instagram, respondo o que precisar. Vou deixar uma caixinha de pergunta para o que ficou faltando. E muito obrigada de novo pelo convite. Eu amo você, adorei. Obrigada, Ju. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Gente, olha só, um recado rápido aqui para vocês. Normalmente, eu deixo as minhas lives salvas no IGTV. Mas no Instagram fez algumas atualizações recentes e parece que não está mais deixando o replay da live disponível. Ele vai direto para o IGTV. Eu vou descobrir agora, né? Na hora que eu clicar aqui em concluir. Eu não atualizei meu aplicativo para conseguir deixar a live 24 horas salva no meu perfil. Mas eu não tenho certeza se vai dar certo. Se você chegou depois e não conseguiu assistir a live toda, depois olha lá no IGTV que pode ser que o vídeo esteja lá, tá bom? Então, se eu conseguir salvar, se eu conseguir baixar, eu vou também deixar no YouTube, beleza? Gente, olha só, segunda-feira, 30 dias contra a SOP começando. Inscrições no programa de combate à SOP também abertas na segunda-feira.
Quem quiser, né, informações sobre os 30 dias contra a SOP, vai lá no link do meu perfil, clica no link azul que está na descrição da minha biografia, lá onde tem os meus dados, e aí você vai ser direcionada para o meu WhatsApp, vai conversar comigo pessoalmente, e aí eu vou te passar todas as informações dos 30 dias contra a SOP e te ajudar na inscrição. Beleza? Beijo, fiquem com Deus. E olha só, amanhã, 6 da tarde, tem live lá no Instagram da Pamela Aruana. Vou deixar para vocês depois nos stories para vocês poderem acompanhar, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.